Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Ou boa tarde para quem já almoçou, não sei, essa coisa de fazer live meio-dia e 30 sempre confunde minha cabeça. Sejam bem-vindos. Hoje a live de hoje é com a minha super amiga Zuleika. Zuleika é uma profissional fantástica, que me ajudou muito. Depois que ela entrar, eu vou... Oi, Jefferson! Oi, Hamilton! Tudo bem? Eu vou apresentá-la, né? Claro. E hoje nós vamos falar assim... você é um profissional acima da média, sim ou não? E se você não é um profissional acima da média, o que precisa fazer para ser um? A Zuleika entrou, eu vou chamar ela, depois eu coloco aqui o nome dela. A Vidani, sua querida, tudo bem? Zuleika, eu vou te chamar. Aqui. Conectando. E lá vamos nós. Esperar o Instagram nos achar aí, nós duas. Bom Oi, dia! bom E aí, dia! como é que tu Tudo tá? bem? Tudo Tô jóia. bem, e você? Tudo jóia. Levanta um pouquinho teu telefone, senão eu Tô não te vendo. enxergo. Tá melhorando? Tá melhorando. Oi, mãe. E aí? A minha mãe entrou aí na live. Obrigada pela audiência. Aí, tá dando certo. Agora sim. E aí, Zuleika, bom dia. Como é que tu Bom tá? dia! Tô bem, e você, Cíntia? Muito obrigada pelo convite. Tô muito Eu, contente. eu que Eu agradeço. adoro esse tema, hein? Eu comecei comentando com o pessoal e eu disse assim, gente, a Zuleika é uma pessoa que mora no meu coração, porque se eu fiz uma transição de carreira, foi sim, graças ao trabalho dessa pessoa que tá aí, maravilhosa, super querida. Tu E, sabe que e eu eu sou devo tua muito a fã, ti, né, tu sabe Cíntia? disso. Eu sou tua fã, torço muito, tô encantada com o teu projeto novo. Então é uma alegria estar aqui. Tu também mora no meu coração. Ai, que bom, muito obrigada. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o nome da live para o pessoal que estiver entrando saber do que a gente está falando, e aí a gente já começa. Pessoal, quem tiver aí online, manda um aviãozinho para quem vocês conhecem, porque nós vamos falar sobre você é um profissional acima da média, sim ou não? E se você não é, o que precisa fazer para se tornar um? Então vamos convidar os amigos aí, aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso. Sabe aquele colega que assim tá sempre fazendo corpo mole? Manda para ele nos assistir, né, Zuleika? Então, Né? é, olha só, esse é um tema muito legal, né? E eu convido, assim, para que a gente pense ele com muito carinho. Por quê? O que é um profissional acima da média? É sempre igual de uma empresa para outra? Muda, né? Provavelmente não, né? Então, falar desse tema exige, assim, uma perspicácia muito grande de quem está ouvindo e vai pensar em como vai se colocá-la no seu trabalho a partir de hoje. Por quê? Não tem como a gente entregar uma A Zuleika... outra, né? Caiu? Não, agora Desculpa, voltou. voltou, né? Uhum. Então, assim, tem gente que liga no meio. Ainda tem pessoas que ligam durante o dia, né? Então, Eu aprendi uma coisa, sabe o que eu faço? Coloco o telefone no modo avião e aí fica no Wi-Fi, daí desculpa, as coloca pessoas não te ligam. como? Coloca o telefone no modo avião, que daí ninguém te liga. Se tu estiver usando a internet pelo Wi-Fi, sabe? Vou fazer isso. Me dá um minuto. Me Que dá um daí minuto. as pessoas não ligam, não tem problema. Tá. Aí, Marina, Clóvis, Cibele, Felipe, Paulinha, sejam todos bem-vindos. Ruth, Dani, que bom ter você em mais uma live. Vamos, deixa só a Zuleika colocar ali no modo avião, que facilita a nossa vida Desculpa, para agora fazer a live. voltou. Então, Agora voltou, tá super bom. o que acontece? A gente pensa com carinho a partir de hoje e olhando para cada empresa, para cada negócio, para cada caso. Porque o profissional acima da média num cenário nem sempre é um profissional acima da média em outro cenário. Então, esse é um tema que a gente tem que pensar
sempre adaptado ao contexto de cada pessoa. Então, nosso primeiro ponto aqui é: não tem fórmula mágica, que bom que tivesse, né? Mas não tem. O desafio é cada profissional conseguir pensar sobre o que é acima da média para si. E também tem uma outra coisa que as pessoas me perguntam. Zuleika, eu preciso ser acima da média? Eu preciso ter essa cobrança no meu dia a dia? É um peso, muitas vezes, pensar nisso. E a minha resposta é: depende do que você quer. Então, se você quer investir em continuar crescendo, em continuar se desenvolvendo, em mudar de cargo ou melhorar salário, experimentar coisas novas, aí eu sugiro pensar com carinho nessa temática, sim. Agora, com certeza. tudo ótimo onde você está. Se você já se considera um profissional acima da média e acha que está tudo ok, mantém e seja feliz, né? Mas aí eu acho que vale uma reflexão, que é assim, aquela pessoa, ela acha que ela está acima da média, que ela trabalha super bem, não sei o quê, e de repente entra uma pessoa nova e tem o salário aumentado. Ai, mas o que ela faz que eu não fiz? Eu acho que uma vez tu me contou uma historinha do cara, não sei se tu vai lembrar. História do abacaxi? Isso! Conta ela, porque eu acho que ela ilustra muito bem esse tema, Zuleika. Eu adoro aquela história, já contei algumas vezes. Olha, gente, eu contei essa história melhor. Cíntia. Faz tempo que eu te contei essa história. Vamos ver se eu lembro, tá? Vou puxar da memória aqui. Faz uns 4 anos, mais ou menos. Acho que eu vou lembrar. Era uma vez, o João, ele trabalhava numa empresa já há 20 anos. E entrou um colega novo. Após 2 anos, o Pedro foi promovido de função. Então, ele passou a uma função diferente com um salário maior. O João, muito chateado, procurou o seu gestor, que era o dono da empresa, e disse que estava muito triste porque ele trabalhava 20 anos naquela empresa e ele não recebeu a oportunidade. O colega que entrou 2 anos já foi promovido e está tendo um salário maior. Aí, o dono da empresa, que era uma pessoa muito calma, muito tranquila, disse: tudo bem, mas antes de a gente conversar sobre esse tema, João, eu vou te pedir uma gentileza. Eu estou pensando em promover frutas, uma alimentação mais saudável para as nossas equipes aqui na empresa. Então, eu vou pedir para que você vá lá na fruteira e pergunte quanto é o valor do abacaxi. Bem, João foi, né? Não entendeu muito, mas foi lá na fruteira e voltou. 5 minutos depois ele disse: olha, o valor do abacaxi é R$20 a dúzia. E daí, e o que mais, João? Aí ele disse: isso. Só isso. Não foi o que tu perguntou, foi o que tu me pediu para fazer. E ele disse: está bem, João, muito obrigada. Eu vou pedir para que tu sente aqui do meu lado e aguarde um pouquinho. Chamou o Pedro. Pedro, olha só, eu estou pensando em oferecer uma alimentação mais saudável para as pessoas aqui na empresa. Quero te pedir a gentileza de ir lá na fruteira e perguntar qual é o valor do abacaxi. O que aconteceu nessa hora? O Pedro foi, 7 minutos depois ele voltou. Ele disse: olha, a dúzia do abacaxi custa R$12. Caso o senhor queira acrescentar laranjas, custa R$15 o cento. Mas tinha várias informações. Também existe banana, maçã e dá para revezar e de uma forma com que eles conseguem fazer um preço melhor se a gente se comprometer em comprar sempre lá. Então, eu já deixei tudo reservado para que, de acordo com a sua decisão, a gente volte lá e possa fazer uma boa negociação de preço com qualidade das frutas e garantia do horário das entregas para que tudo seja sempre muito organizado aqui na empresa. Aí, nesta hora, ele agradeceu o Pedro saiu e o dono da empresa voltou para o João e disse: então, João, do que mesmo que nós estávamos falando? E o João, muito constrangido, olhou e disse: olha, nós agora eu entendi. Essa conversa em outro momento, né? Então, assim, eu não lembrava mais muito bem dos detalhes da história, assim. Mas era isso aí mesmo. Eu mas lembro, é assim, isso que é a ideia do que é acima da média.
Sabe que quando tu fizeste esse convite, eu lembrei que uma vez um aluno me perguntou, mas o que é acima da média? E de fato é uma coisa difícil de responder, né? Porque quem sabe o que é acima da média? Não tem fórmula Sim, mágica. até porque a minha média pode ser uma e a tua pode ser outra. E para a pessoa pode ser outra. Essa é a questão. Exatamente. Então, vamos pensar no exemplo do João e do Pedro, tá? Por que nós, com um exemplo simples, podemos dizer que o Pedro era acima da média? Veja que não se trata de ter um cargo executivo, uma função de alta relevância dentro da empresa, que eu tenho que ser gerente, que eu tenho que ser diretor, CEO, para que eu seja acima da média. As pessoas me dizem, eu não sou pago para isso? Ah, bom, sim. Eu imagino. Acontece. Então, eu sugiro que a pessoa pergunte o que no contexto em que eu estou inserido, no local em que eu trabalho, pode ser um diferencial para mim enquanto carreira e agregar valor para este negócio. Entenda que o dono da empresa, ele foi conhecendo os diferenciais do Pedro ao longo do tempo. Por quê? Ele fez um esforço maior, pequeno, mas se a gente pensar, né? Maior do que a maioria das pessoas faria. Então, o que eu faço, Zuleika, para acordar amanhã e ser um profissional acima da média? Acima da média. Aqui a Cibele está colocando, ó, que acima da média é fazer além da sua tarefa e fazer mais do que você é pago para fazer. É uma ótima fazer a diferença. Também. Fazer a diferença. Então, assim, nós temos que tomar um cuidado com aquela ideia de que muitas vezes eu me vejo numa posição assim de ser explorado pela empresa. Eu acho que ontem a gente estava conversando. Ontem que a gente conversou, eu comentei, eu disse assim, tem algumas pessoas que têm uma coisa, a empresa está aqui e eu estou aqui. É o patrão e o empregado, aquela coisa assim antiga que se fala. Mas na minha concepção, até porque eu trabalhei no mercado, eu fui empresário por muitos anos, não é isso aqui, é isso aqui. É trabalhar lado a lado. Porque a empresa precisa da pessoa que vai desenvolver o seu trabalho e a pessoa precisa do seu trabalho, seja para se sustentar, para atingir um objetivo, para o que quer que seja. Então, assim, não são inimigos, são pessoas que trabalham lado a lado para chegar num objetivo. Seja a pessoa para atingir a sua meta pessoal, seja a empresa que vai atingir a sua meta, vai faturar, não sei o quê, e vai dar um bônus para essa pessoa. Então, são coisas que um depende do outro, né? Isso! E eu gosto dessa reflexão porque muitas vezes essa coisa do se sentir explorado tem seu fundamento. Ok, tem que ter um limite. Ninguém está dizendo aqui que tem que ser uma coisa, né, absurda e que adoeça a pessoa. Não é isso. Nós estamos falando de uma coisa onde a pessoa aproveita oportunidades. E ela está contribuindo com a empresa, sim, mas principalmente com a carreira dela. Um dia eu estava em sala de aula... Porque a carreira é da pessoa, né? Não é da empresa. É da pessoa. Não é da empresa, porque o que você constrói, você leva com você. Ela não fica ali na empresa, né? O aprendizado, o crescimento. E olha só, um dia eu estava em sala de aula e aí a turma trouxe matemática porque eles estavam muito interessados, era uma disciplina de carreira, em pensar como crescer na carreira. Aí eu disse, olha, uma das formas de crescer é você desenvolver novas competências. Então, se você está contratado numa função, é interessante explorar e conhecer coisas que acontecem em outras áreas, que outros profissionais fazem. Por exemplo, se eu sou uma assistente de RH, que tal eu descobrir o que faz analista? Que tal eu me colocar à disposição? Que tal eu experimentar outras atividades? Quem sabe eu vou desenvolver algumas competências. Aí um aluno levantou a mão e disse, professora, o professor de direito disse que isso é desvio de função. Aí é que tá. Então, e aí aqui no Brasil tem muito isso. Ai, porque não pode, porque não sei o quê. E não é a pessoa se autoexplorar também. Não é isso, né? Isso! E aí, o que eu respondi para ele? O professor de direito tá certo, né? Se eu fui contratada para ser assistente de RH e eu tô lá fazendo atividades de uma analista de RH, sim, é um desvio de função. Mas a minha pergunta é outra. O que você quer para sua carreira? Você quer crescer? Um dia quer ser uma analista? Quer ser uma coordenadora? Quer ser uma gerente? Ou tu vai morrer sendo assistente. Que tem isso?
Se você for muito bom naquilo que você foi contratado para fazer e a empresa está te pagando o teu salário direitinho, tá tudo certo. Você fica ali, a empresa continua te pagando para ficar ali e não vejo nenhum problema nisso. Agora, se você quer crescer, a gente tem uma ideia, às vezes, de que primeiro a gente colhe e depois a gente planta. Mas é o contrário. Primeiro eu tenho que plantar, eu tenho que mostrar que eu desenvolvi competências e que eu estou apta a ser promovida para uma outra atividade. Apta a ser reconhecida pela empresa, né? Como, ai, olha só, a Zuleika fez isso, fez aquilo, nossa, que legal, agora eu vou criar um novo cargo. Tá, vou pensar nela, que é a minha primeira opção. Porque ela se desenvolveu ao longo do tempo, ela aprendeu coisas que quando ela entrou aqui ela não sabia, ou ela buscou fazer um curso, buscou assistir uma live, buscou ler um livro, enfim. São coisas que fazem parte do nosso crescimento. Eu venho falando muito, Zuleika, nas últimas lives que eu estou fazendo, da necessidade que as pessoas têm de se conhecer e se desenvolver. E aí eu me lembro que quando eu fiz o processo lá contigo, em 2018, tu falava muito isso, Cíntia, lê isso aqui, tu me dava muita coisa para ler, muito exercício para fazer. E aí, isso era para quê? E eu lembro que um dia tu falou para mim, Cíntia, a carreira é tua e o conhecimento é teu, não é de mais ninguém. E aí, o que acontece? Às vezes, as pessoas distorcem um pouco isso. Ai, a empresa quer que eu faça um curso, vai até pagar para mim, ai, que saco. Meu Deus, criatura, agradece, diz assim, graças a Deus que a empresa vai pagar e eu vou economizar um pouco. Sabe? Então, assim, é mudar a visão. Eu tô enxergando aqui, gente, olha assim. É uma maneira diferente de enxergar as coisas, né? Adoro isso. Eu gosto de dizer que pequenas ações podem gerar grandes transformações. Se a gente usar o exemplo do Pedro e do João, quanto de recurso e esforço a mais o Pedro precisou utilizar para ser tão diferenciado naquela tarefa do abacaxi? Ele levou 2 minutos, né? O recurso dele foi 2 minutos a mais na história. Foi 2 minutos a mais, mas ele não gastou R$1 para isso, né? E ele não precisou fazer um esforço tamanho, não escalou montanha, nada disso. Ele simplesmente está inteiro no momento do trabalho, buscando oportunidades de verdadeiramente contribuir. Mas como eu consigo fazer isso de uma boa forma? É o que tu falou do autoconhecimento. Se eu perguntar para cada uma das pessoas que está nos assistindo agora, quais são as suas principais forças? O que você tem maior facilidade de desempenhar? Será que essa pessoa consegue responder de pronto agora? Pessoal, respondam aí para nós no chat. Coloca aí 2 qualidades que vocês têm. Nossa, eu como profissional sou muito bom porque eu faço isso. Eu sou muito bom porque eu sou, sei lá, eu tenho proatividade, eu sou pontual. Me ajuda aí, Zuleika, mais características, mais coisas positivas. A pessoa tem que parar. Eu tenho dinamismo, eu tenho uma visão de futuro, eu me antecipo aos problemas, eu foco na solução ou no problema, que o problema tá lá, todo mundo é pago para resolver rolo, né? Eu tenho bom relacionamento interpessoal, eu tenho capacidade a Sibeli tá colocando aqui que ela é comunicativa e proativa. Olha, muito bem, Sibeli. Muito bom. Então, uma coisa que nos ajuda muito quando a gente pensa em carreira, em crescimento profissional, é eu ter clareza das minhas forças e também das minhas fraquezas, tá? Então, assim, ó, por exemplo, imagina que eu sou uma excelente profissional da área comercial. Eu tenho uma ótima capacidade de negociação. Entretanto, eu sempre chego atrasada nas reuniões. A minha força é vendas, comercial, negociação. Relacionamento com o cliente. A minha fraqueza pode atrapalhar essa minha força? Sim, imagina tu marcar uma reunião com o cliente às 9 horas, que nem hoje, que tá super frio. Aí o cliente chega lá e tu chega às 9h30. A pessoa vai estar furiosa. Aí tu vai ter que dar uma... não vão nem me receber. Aí tu vai ter que dar uma volta para quê? Para causar uma primeira impressão que já foi destruída, uma segunda impressão boa para tu fechar o negócio. Que se tu tiver chegado 5 minutos antes do horário, tu já causava uma boa impressão, né? Então, veja que quando tu fala de autoconhecimento, um dos pilares é identificar quais são as minhas forças
e quais são as minhas fraquezas. Por quê? Dentro de uma abordagem da psicologia positiva, nós sempre damos ênfase às forças. Então, assim, você tem uma dificuldade muito grande, por que você vai ficar gastando sua energia e seu tempo buscando desenvolver uma grande dificuldade? Não, a gente se destaca, a gente vai ser diferenciado quando a gente foca nas nossas forças. Então, o que a gente precisa fazer? Conhecê-las, identificá-las. E por que eu tenho que conhecer as fraquezas, Zuleika, se eu não vou focar nelas? Para que a gente trabalhe aquelas fraquezas que atrapalham as nossas forças. Como no exemplo do profissional do comercial. Se ele tem uma fraqueza que ele não consegue cumprir horário, ele primeiro vai ter que trabalhar isso. Não adianta ele ir lá para as reuniões chegar atrasado. Vai ter diretores que não vão recebê-lo. E outra, os que receberem já vão estar já vão estar desconfiados do comprometimento dele. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, às vezes parece banal. Ai, meu Deus, todo mundo fala em autoconhecimento. O pessoal diz que é livro de autoajuda, umas coisas assim. Já tô até cansada. Já ouvi. Exatamente. Mas, gente, por que a gente sempre trabalha esse tema e ele é tão importante? Porque se eu conheço as minhas forças, eu posso direcionar a maior parte das atividades do meu dia a fazer aquilo que eu tenho maior facilidade. E diminuir as atividades que eu tenho maior dificuldade. Dá para acabar com elas? Provavelmente não, né? Muito provavelmente sempre vai ter que fazer coisas que a gente tem dificuldades, que a gente não gosta. Agora, qual é o problema? Quando eu só faço aquilo que eu não sou bom. Então, imagina, eu não sou boa em comercial e vou trabalhar numa área comercial. Todos os dias eu acordo cansada, mal, desgastada, porque eu tenho que ir lá para aquele lugar horrível para trabalhar. Fazer o que eu não gosto. Que eu odeio. Será que eu vou ser acima da média trabalhando numa coisa que eu odeio? Isso aí, Zuleika, é uma coisa que eu tô falando desde o início da quarentena, quando eu comecei as lives. Porque assim, essa coisa de ficar trancado em casa agora nos traz uma reflexão. Que às vezes a pessoa, ela tem um problema no seu trabalho. E ela, de repente, assim, eu gostaria tanto de trabalhar em outro lugar. Mas eu tenho que fazer meu currículo. E vai empurrando com a barriga, de repente vem um vírus e diz assim, fiquem todos em casa. E a pessoa tem que continuar trabalhando para a empresa, fazendo o que ela não gosta, trancada em casa. E aí gera todo um nível de estresse, de ansiedade, já contamina as pessoas que estão em casa e tudo mais. Então, assim, eu falo por experiência própria por quem já passou por isso. Dá medo fazer a transição de carreira? Se dá. É bom? A gente precisa planejar. E eu tive, assim, a tua ajuda foi fantástica, eu lembro até hoje. Eu tenho uma pasta no meu computador, assim, Coaching Zuleika. Por quê? Porque eu tenho todos os arquivos, todos os exercícios que tu me mandava fazer, as planilhas, as coisas. Aquilo foi importante pra mim. De vez em quando, às vezes eu tô será que eu fiz a coisa certa? Eu entro lá e disse, nossa, mas eu fiz tudo isso para estar onde eu tô hoje. Que legal. Então, assim, não foi assim. Eu fiz isso. Exato. E o que acontece? Planejar nos dá amparo, nos dá subsídio, nos faz saber que a gente está no caminho certo. Não é uma coisa louca, eu detesto essa empresa, hoje a reunião foi péssima, eu vou sair daqui, eu vou pedir minhas contas. Tá? E daí quem é que vai pagar teu supermercado no final do mês? Planeja, faz uma coisa direito. Tu dá risada porque eu sou muito objetiva, né? Mas eu gosto disso. Mas o que acontece? É verdade. E quantas pessoas que de repente estão nos assistindo aqui ou vão ver essa live depois, que estão nessa situação? Que aí elas param para pensar, para refletir, né, dentro da atual conjuntura que nós estamos, e se dão conta, poxa vida, realmente eu não gosto do que eu faço, ou coisa parecida. Tá, e aí tu vai esperando, mas é que agora tem uma crise, é que agora não sei o quê. E aí tudo vira desculpa. É que agora o meu filho vai fazer 8 anos. O ano que vem vai fazer 9, daí. Né? Sabe? Mas é que agora tem a Páscoa, eu tenho que comprar bombons. Porque depois vai vir o feriado que eu tenho que guardar dinheiro para viajar. Gente, sempre vai ter alguma coisa. Todo ano vai ter Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval e o que seja. Mas se a gente planejar, dá para fazer sim. E duas coisas, eu acho que dá para ser um profissional acima da média, dá para chegar, conversar com a empresa e dizer, olha, eu sinto que eu não estou dando o meu melhor,
O que que tu me sugere para eu melhorar? Isso aí é maravilhoso quando a pessoa às vezes chega para o empresário e diz, porque às vezes a pessoa diz, ai, não sei nem como é que eu vou dizer isso para essa pessoa, né? Então, assim, porque às vezes ser acima da média, a média tá aqui, gente, e tu tá aqui, assim, ó, é só isso. É só dar um telefonema a mais, é só... o exemplo que tu deu foi maravilhoso, né, Zuleika? É só conversar um pouquinho a mais com o cliente ou com o fornecedor para entender melhor as coisas, né? Ótima. Não é assim, eu vou mudar o mundo. Não é, gente. Às vezes é um pouquinho, mas para a empresa vai fazer diferença, sabe? Então, assim, existem algumas alternativas para este caso, onde tu diz, eu estou trabalhando, mas eu não estou feliz lá onde eu estou, tá? Uhum. No caso dessa pessoa, tem muitas possibilidades, tá? Uma delas é se perguntar, existe alguma coisa que eu posso fazer para melhorar o meu contexto de trabalho, a minha atuação? Por exemplo, eu já conversei com o meu gestor, já pedi um feedback do meu trabalho, eu já pedi para que perguntei claramente quais são as expectativas dele com relação ao meu trabalho, o que que eu posso fazer para agregar mais valor para a empresa. Eu tive um aluno naquela mesma disciplina, ele disse, professora, eu estou lá 6 anos na empresa e eu nunca fui convidado a ser promovido. E eu perguntei para ele, quantas vezes tu já conversou com o teu gestor, disse que você deseja crescer e perguntou para ele qual o plano de ação ou quais atividades você deve desempenhar ou comportamentos que você deve desenvolver para você ser promovido. Ele olhou para mim e disse, eu nunca procurei ele, imagina ele que tem que me procurar. É até um desrespeito, professora. Como é que eu vou lá procurar o meu gestor? Entende que a pessoa estava super bem intencionada e às vezes ela acha até mesmo que é um desrespeito procurar o gestor para conversar com ele. E o que que eu quero dizer? Quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer uma boa conversa e acaba por algum tipo de medo não fazendo? Então agora, nesse momento difícil, esse momento de crise, é uma excelente oportunidade para você se perguntar, o que que eu posso fazer para melhorar? Eu quero continuar nessa empresa, eu quero me empenhar mais, eu quero buscar uma nova oportunidade onde eu estou? Se a resposta for sim, vai lá, conversa com o gestor, fala do teu objetivo, fala que você quer agregar valor, pergunta se ele precisa de alguma ajuda, se ele orienta que você faça algum curso, se você deve assumir uma outra responsabilidade, fazer uma outra atividade. Enfim, muitas vezes a empresa precisa muito de alguém, que era o caso desse aluno. 2 semanas depois, ele voltou e contou para a turma inteira que ele tinha sido promovido. Sério? Quando ele foi falar com o gestor, ele disse, por que tu não me falou antes? Nós temos o cargo de coordenador que faz 2 anos aqui que a gente está tentando acertar alguém. Não acho ninguém. Não acho ninguém. Mas o que que acontece? Nunca te ofereci porque esse cargo precisa que a pessoa se dedique mais carga horária. Como ninguém nunca te sinalizou que gostaria de crescer, eu achei que seria uma demanda que você não está interessado nesse momento. E aí apresentou para ele, ele disse que tinha muito interesse e ainda contou para a turma que só aquela alteração aumentou em 30% o salário dele. Ou seja, Imagina. a vaga estava lá. Imagina. Sim, só que a empresa nem comunicou porque era uma coisa interna, enfim, e a pessoa tava, a vaga estava aqui, a pessoa estava aqui, foi só juntar. Foi uma simples conversa. Assim, Zuleika, mas nem sempre é assim tão rápido. Claro que não, estou contando uma exceção para vocês. Ele foi conversar e já tinha uma oportunidade. Mas quantas oportunidades podem ser construídas? Sabe que existe um grande problema que é de comunicação entre as pessoas. Sabia, Cíntia, que maioria das vezes aquilo que a gente conversa, eu acho que eu te entendi, tu acha que me fez entender? Mas, na verdade, eu entendi bem diferente daquilo que tu está querendo me comunicar. Então, eu acho que eu sei o que a empresa está esperando de mim. Então, eu nem pergunto. E a empresa acha que eu sei o que eles estão esperando de mim. Que tal conversar? Que tal perguntar? Que tal se colocar à disposição? Que tal entender? Nossa, eu estou trabalhando aqui agora o tempo inteiro nessa atividade, mas o que a empresa gostaria é outra. Por que eu não direciono a minha energia e o meu foco para aquilo que vai me promover? Para aquilo que de fato vai agregar valor para a empresa? Às vezes é apenas um alinhamento.
E isso Uhum. precisa com que eu tenha coragem, que eu tenha disponibilidade, que eu realmente queira agregar valor para aquele cenário ou para aquela empresa. Mas Yeah. também existe uma outra situação que é, bom, Zuleika, eu quero agregar valor para a empresa, eu quero crescer, mas a empresa não me dá a oportunidade. O meu gestor é terrível, ele é do mal, enfim, tem uma série de coisas aí. Ele é do mal, foi ótimo. Eu escuto muito. Aí a minha pergunta é, você também já fez isso que nós acabamos de falar? Já conversou com ele? Já se Mesmo colocou ele à sendo do disposição? mal, vai que ele é do bem em algum momento. Ou vai que ele está sendo do mal por conta do teu comportamento, né? Às vezes a gente cria uma percepção que nem sempre é a verdadeira, porque eu tô tomada pela emoção. Mas às vezes eu preciso de uma coisa que lá no Impulsionando Carreiras a gente trabalha muito, é assumir o meu protagonismo de carreira. Eu gosto muito dessa palavra do protagonismo, porque ela traz para você a responsabilidade de Pela tua construir carreira. melhorias na sua vida. Eu não posso delegar tudo para fora de mim. Bom, a culpa é da empresa, a culpa é do meu gestor, a culpa é de Deus, enfim, não importa. Eu tenho uma tendência a jogar a responsabilidade para fora de mim. Então, que tal eu assumir esse protagonismo, parar humildemente e pensar o que eu posso fazer para melhorar o meu dia a dia, para ser enxergada da forma que eu quero ser vista? O que eu posso fazer para agregar valor para minha carreira e, consequentemente, para essa empresa? Se o teu gestor não foi nada receptivo e não te ajudou em absolutamente nada, e aí sim, depois de você ter feito algumas tentativas, ter feito a sua parte, você ainda tem a sensação de que ali não existem oportunidades, que ele não vai te ajudar, também é hora de ser protagonista e fazer aquilo que a Cíntia falou antes. Vou começar a pensar numa transição de carreira. Uhum. Mas imaginem que eu nunca recomendei que alguém saia da noite para um dia de algum lugar, né? E vá esperar encontrar uma oportunidade no futuro. Não, é isso que a Cíntia falou. Ainda mais agora que as vagas estão tão escassas. Se eu Uhum. estou trabalhando e eu estou num lugar que eu estou insatisfeita, eu não enxergo mais nenhuma alternativa, já fiz tudo o que eu podia, é hora de começar a buscar uma outra oportunidade, sim. Como? Com cautela, com cuidado. Não adianta você sair de uma empresa que você não está feliz e vai para outra que continua infeliz. Não, e Então às você. vezes, Zuleika, o problema na empresa é aqui, é a pessoa. É a pessoa Isso! colocar, não ser protagonista, né, dentro desse contexto que tu tá falando, e colocar a responsabilidade toda na empresa. Uhum. Porque a Esse é o relação, cenário, ela, né? ela é uma via de duas mãos. O que que acontece? Tu desempenha um bom trabalho e é reconhecido, e assim a coisa vai indo. Aí, tu, de repente, faz aquele trabalho meia boca para se livrar, assim, e aí, o que que acontece? A empresa vai dizer, tá, agora nesse momento eu estou revendo custos, não sei o que, eu vou cortar quem? A pessoa acima da média ou aquele que faz para se livrar? E a gente não Exato. está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. A empresa vai sim optar pelo profissional que traz mais resultado para ela. Então, assim, não Exato. adianta a pessoa ter esse pensamento assim, da média para baixo. Ah, eu vou fazer isso aqui, deu, às 6 horas eu vou me embora e não sei mais o que, para se livrar do problema e chegar no final do mês e ganhar seu salário. Porque depois ela vai sair, ela vai para outra empresa, ela vai achar cabelo novo na outra empresa também. Uhum. Isso é Então, fato, né? isso é fato. Então, a primeira coisa é pensar sobre o que eu posso melhorar. Será que eu posso aproveitar essa oportunidade aqui na empresa em que eu estou? Será que ainda não tem? Eu já vi muita gente fazer uma virada radical, era muito infeliz e ficar muito feliz na empresa em que está trabalhando, tá? Mas vamos imaginar a opção 2. Às vezes o problema nem é a empresa, mas eu estou buscando outras coisas para minha vida. Exemplo, Uhum. Cíntia, quero fazer uma nova carreira, descobrir maravilhosas competências que eu tenho, descobrir uma paixão e eu quero, enfim, ou eu vou para outra empresa, ou eu vou abrir um negócio, não importa. Eu quero fazer uma transição.
aí é hora de ser consciente, é hora de ser uma pessoa cautelosa e fazer isso de uma forma bem cuidadosa. Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que identificar o que eu vou buscar, né? Eu não posso, estou infeliz, vou lá e peço demissão hoje. Bom, quanto tempo será eu vou levar para conseguir um novo trabalho? Eu tenho condições de me sustentar por 6 meses ou um ano, ou sei lá quanto tempo? Não, e aí é engraçado porque eu fiz um curso de analista comportamental e eles falam exatamente isso. A decisão, nesse caso, ela tem que ser racional. Nunca decida. A gente tem ali a decisão é racional ou emocional, e aí tem o tempo dela, tem o muito rápido, enfim. Tomar uma decisão pela emoção e rápido, tu tende a fazer cagada. Nesse caso, né? Então, geralmente, as decisões mais acertadas são aquelas que a gente parou, pensou, avaliou, viu prós, viu contras, botou na balança e montou um plano de transição. Não vou sair assim, a menos que eu sou uma pessoa que tenho muitas garantias e não quero mais ficar mesmo, enfim, né? Aí é outro caso. Mas se eu sou uma pessoa, como tu falou, que eu tenho contas para pagar no final do mês, que eu me sustento, que eu dependo desse trabalho, então eu preciso fazer isso com cautela, com carinho. Então, a sugestão é, você tem que entender o seu momento. Se eu vou sair, eu também tenho que pensar numa transição racional e como eu vou sair pela porta da frente. Isso é outra coisa que não nos ensinam no colégio. As pessoas acham que se ela decidiu ir embora, ela pode brigar, ela pode dizer o que ela quiser para todo mundo lá dentro daquela empresa e ir embora. E ela esquece que a coisa mais valiosa que ela tem na carreira é a sua rede de contatos, as referências que as pessoas dão de você. Então, para quem está trabalhando, está insatisfeito, vai sair da empresa onde está, lembra, a forma com que você sai não é da empresa, é sua. Aquilo que as pessoas vão ver de você é aquilo que elas vão guardar na memória. Então, se um dia você precisar de indicação para uma outra empresa ou uma indicação de um cliente, caso você abrir um novo negócio, quem vai te indicar? Você não tem ideia. Olha, eu venho de RH. Quantas vezes lá na empresa a gente recebe ligação de outras empresas pedindo referência? Aí alguém vai me dizer, Zuleika, é proibido dar referência negativa no Brasil. Então, isso não pode acontecer. Se eu sair pela porta dos fundos, ninguém pode falar nada. Aí eu te pergunto, e é proibido dar referência positiva no Brasil? Não. Não é proibido. Então, quando alguém liga lá para a empresa pedindo uma referência e alguém responde, pois é, nada a declarar. Pode dar referência. Aí tu já sabe que não é bom. Já entendeu? Claro, entende? Sim. É isso. Então, assim, pensa que o mundo é pequeno e que a gente sempre pode se ajudar. E que a gente não ganha nada saindo pela porta dos fundos, ofendendo alguém, às vezes até fazendo alguma sacanagem antes de sair. Não é uma coisa estratégica para a sua carreira. Nesta hora, nem é pela empresa só que você está fazendo, é por você. Então, até porque ali, às vezes, tu pode ter um amigo, que tu fez um amigo na empresa, uma pessoa querida, e aí esse amigo, sei lá, atende um fornecedor que diz, sabe, eu tô procurando alguém lá. E aí a pessoa diz, o fulano trabalha direitinho, mas sacaneou que a empresa na hora de ir embora, não vou indicar. Né? Porque às vezes a indicação vem de um amigo, enfim. De um colega. Colega, claro. Eu não vou colocar o meu nome indicando alguém que eu não confio. Aí vão dizer, a indicação da Zuleika lá gerou um maior transtorno aqui na empresa. Pronto, meu nome foi junto naquela confusão. Então, óbvio. A minha sugestão é, não esquece disso. Você pode estar chateado, você tem direito. A empresa pode ser horrível, pode ser. Mas a forma com que você sai é você que está levando. Você que está levando esse histórico. Você está deixando uma imagem tanto para os diretores, donos da empresa, quanto para todos os seus colegas. E um dia você vai provavelmente precisar da indicação dessas pessoas. Até mesmo se você for trabalhar, não numa empresa, mas abrir um negócio próprio. Por exemplo, eu sou consultora. Boa parte da indicação dos meus clientes hoje vem de ex-colegas de trabalho. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui 2 anos, 5 anos na carreira da gente.
importante que a gente faça o melhor que a gente pode hoje. E dissocia isso. Ah, isso é da empresa, isso é meu. Veja tudo que você faz na empresa como seu, da sua carreira, da sua imagem, da forma com que as pessoas te percebem. Isso é uma dica bem especial. Legal. Deixa eu só ler aqui um comentário. A Ana Paula escreveu assim, ó, não existe... quando a gente estava falando sobre fazer a transição da carreira, né? Ela colocou assim, não existe momento certo, mas quando a gente toma a decisão da mudança é muito libertador. Se permita recomeçar, confie em si e esteja sempre em atualização. Excelente. É verdade? E aí vem uma coisa legal, né? A pandemia, a quarentena nos oportunizou, assim, ainda mais enxergar as oportunidades que existem de acesso. Quantos cursos, até mesmo gratuitos, a gente pode fazer e que agregam muito valor na vida da gente? Será que a gente está fazendo pelo menos um curso por mês que agrega valor à nossa carreira? Será que a gente lê um livro? Não sei se um livro por mês, as pessoas me dizem que é muito, mas então que seja um livro a cada 2 meses, enfim. O que eu estou fazendo para que eu alcance os resultados que eu tanto busco? Porque quando a gente fala em profissional acima da média, às vezes eu crio uma ideia de que é uma coisa absurda. Não. Se eu adotar um novo comportamento simples, mas ele agrega valor para aquele espaço, por exemplo, eu conheço pessoas que chegam na empresa de manhã e não dizem bom dia. Ai, Zuleika, existe isso? Existe isso. Ai, que horror. Parece maluco, mas existe bastante gente que chega numa sala cheia de colegas e não diz bom dia. Bom, será que se eu desenvolver esse comportamento, talvez eu não possa passar uma percepção de um pouco mais flexível, de leveza para esse grupo? Bom, eu já chego fechado, já sento na minha mesa e já vou trabalhar assim. Quem vai vir conversar comigo? Quem vai vir trazer uma sugestão? Quem vai trazer um processo? E eu não me dou conta de quantas coisas eu estou bloqueando por causa de um simples comportamento. Então, ser acima da média. Não, eu tô chocada. Não é nenhum nem dois. Então, assim, ser acima da média não é uma coisa extraordinária. Às vezes até, né? Às vezes eu tenho que fazer muito esforço para chegar a algum lugar. Mas, por vezes, eu vou usar a minha mesma carga horária, não vou usar nenhum recurso e eu vou entregar excelentes resultados. Quer ver uma coisa que todo mundo vai concordar comigo? Quando nós íamos aos shoppings, né? Quando eles estavam abertos. Quando funcionava. Chegamos em uma loja de qualquer segmento e aí alguém vem nos atender. Alguém vem e nos diz, oi, tudo bem? Fica à vontade. E Ai, aí, vamos imaginar. Desculpa, travou um pouquinho, Cíntia. Não tem problema, tá tranquilo. Tá, agora voltou. Pode falar. Então, o que acontece? Imagina que eu pedi para ver um casaco na loja. A vendedora vai lá e me traz um casaco. Ah, e tem muito. Nossa, é a coisa mais comum. Eu ganho um oi, mais ou menos, do tipo, já veio atrapalhar o meu dia aqui. Ou aí, quando eu peço alguma coisa, né? Puxa, viu, eu tenho que subir as escadas. E aí, eu pedi um casaco, a pessoa desce com um casaco. Tudo bem, ela tá cumprindo com a tarefa dela. Talvez ela até seja um profissional, na média. Mas já que ela tá subindo a escada, já que ela acordou de manhã cedo e teve que ir trabalhar, pensa, já que a empresa tá pagando o salário, né? A empresa tá pagando o salário dela. Já que eu fui trabalhar, que tal eu usar essas horas do meu dia para fazer algo legal para mim e para as pessoas? Bom, eu fui buscar um casaco, que tal eu trazer 5 casacos? Vai aumentar as chances da pessoa se interessar por aquilo. Que tal eu me colocar à disposição se ela precisar de uma opinião? Que tal eu ajudar o dia daquela pessoa a ser um pouco melhor? A gente está vivendo uma cultura, muitas vezes, de não se importar com o outro. E talvez a gente precise resgatar um pouquinho disso quando a gente fala em profissional acima da média. Toda vez que eu estudo a questão de carreira e sucesso no trabalho, eu encontro a importância de amar o que se faz. Eu sei que algumas pessoas
Vão me dizer, mas Zuleika, isso é filosófico. Trabalho e pagar as contas. Tudo bem. Eu respeito a opinião dessa pessoa também. Mas experimenta trabalhar com maior carinho, com maior dedicação. Que tal um dia você descobrir que é possível, né? É possível amar aquilo que você faz, é possível fazer o bem para os outros. Não é só um médico que faz bem para a vida das pessoas. Qualquer profissão faz bem a vida das pessoas. Eu posso sair de uma loja super feliz, ou eu posso sair de lá me sentindo super desconfortável, fui maltratada, e ainda passo o dia inteiro repassando esse meu desconforto para as outras pessoas. O dia que nós criarmos essa consciência da importância do nosso papel, do nosso trabalho, e que sim, todos nós podemos ser muito melhores, e vamos chamar assim de acima da média. Quando eu tiver essa ideia que se eu sou uma manicure, se eu sou um garçom, se eu sou uma vendedora, se eu sou um médico, não importa qual é a minha profissão, eu posso sim agregar valor, eu posso fazer a diferença e eu posso, no sentido mais bonito do contexto de trabalho, sim, fazer a diferença. Às vezes está faltando esse entendimento. Gente, coisas simples do dia a dia. Você já foi numa manicure que ela te recebe com o pano todo sujo? Já. Pra você apoiar a mão? Já aconteceu? Já. Será que essa pessoa, ela não tá fazendo isso por mal? Tenho certeza. Mas não, nem se dá conta. Ela não se dá conta. Mas será que se ela mudar o modelo mental dela e ela pensar, olha, como é que eu faço para atender super bem a minha cliente que vai chegar, para fazer a diferença na vida dela? Se ela fizer essa pergunta antes de receber a cliente, eu tenho certeza que o ambiente todo vai mudar. Olha a minha, o que ela fez ontem. Ontem eu tive que levar a Mari quando eu fui fazer a unha. O lugar tá, eu brinco que tá mais desinfetado que a minha casa. Que até a cadeira, tudo elas passam álcool e tudo mais. Eu levei a Mariana, tá, beleza. Cheguei lá, a Mari disse assim, eu vim pintar minha unha. Dela, então eu vou te atender antes da tua mãe. A Mari ficou o tempo todo assim, né? E aí eu disse, então tá, até a semana que vem. Aí a pessoa de 3 anos diz assim, eu também venho junto a semana que vem. Olha, daí eu disse, meu Deus. Mas o que acontece? A pessoa atendeu ela super bem. Mari, a tia vai te ajudar, vão pegar não sei o quê. Gente, a mulher ganhou uma cliente de 3 anos, eu fiquei chocada. Olha só, semana que vem, você vai pensar em ir aonde fazer sua unha? Sim, nem vou pensar. Né? Tu não vai pensar. E é isso que está faltando. Para ser um profissional diferenciado, nós brincamos com acima da média, né? Mas para que eu seja um profissional diferenciado, para que eu tenha sucesso na minha profissão, não importa qual é a profissão, eu estou fazendo o meu exercício diário de pensar o que de melhor eu posso oferecer no meu trabalho. Por exemplo, você entende do seu negócio mesmo, da atividade, da essência da atividade que você realiza? Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que guarda as mercadorias nas prateleiras do supermercado. Qual é a minha atividade? Será que a minha atividade é guardar mercadorias na prateleira? Ou será que a minha atividade é servir pessoas que estão indo lá buscar por uma mercadoria? É aquela velha história da mulher que era a tia do cafezinho da NASA, né? Deve saber essa daí. Ai, o que tu faz? Ah, tu é a tia do café. Não, eu ajudo o homem a ir pra lua. Exatamente. Né? Então, assim, não, eu faço a diferença. Porque eu faço café para eles ficarem acordados para mandar o homem pra lua. Então, eu tô ajudando. É isso. Né? Ela ajuda numa causa. É bem isso. Ela não tá fazendo café. Eu faço parte de um projeto que ajuda o homem a ir à lua. Sabe que tem um case que eu gosto muito, que é o case da Disney. Lá na Disney... Foi como eu te conheci, dando uma palestra sobre o jeito Disney de atender. Foi assim que tu me conheceu? Foi. Eu fui lá no Cindy Lojas, tu deu uma palestra, eu esperei o final da palestra, fui lá entregar meu cartão e pegar o teu. E aí, sei lá, 1 ano, 2 depois, eu te chamei para dar uma palestra e depois te chamei para ser minha coach. E cá estamos. Viu? Que bom recordar isso, Cíntia. A Cíntia sempre tão carinhosa. Olha como é que ela conduz o trabalho, o dia a dia dela. Veja se isso não faz diferença na vida das pessoas. Cíntia, lá na Disney, tu já sabe, né? As pessoas são contratadas, não importa se ela vai ser RH,
se ela vai ser garçom, se ela vai ser financeiro, não importa a atividade que ela vai exercer no dia a dia. Ela é contratada para fazer parte de um grande show. Então, imagina que tem uma empresa lá em Las Vegas que se chama Zappos. Pesquisem aí depois, tá? Zappos, Z-A-P-P-O-S. Todo mundo é contratado para fazer parte de um projeto. Ai, Cibele, querida, deixa eu só agradecer. Ela disse que eu sou maravilhosa. E ela escreveu aqui antes que ela fez 3 cursos, leu 2 livros e tá fazendo mais 2 cursos graças a mim. Ai, Cibele, eu não sabia. Olha, obrigada. Olha aí, ó. Tá vendo? Que bom saber disso. O protagonismo. Cibele é protagonista. Olha que legal. Então, gente, nesse exemplo das Zappos, procurem na internet depois e olhem essa empresa. Essa é uma empresa de call center que foi comprada pela Amazon por uma fortuna, tá? E ela começou nessa linha de casa. O dono da empresa teve uma ideia: entregar felicidade para as pessoas. Como? Vendendo produto em call center. Eles começaram vendendo sapato, depois passaram a vender tudo. Entregar felicidade. O que eles faziam? Quando alguém ligava para a empresa, eles tratavam com todo o carinho do mundo. E eles adotaram uma abordagem de bom humor também. E eles sempre superavam a expectativa. Então, eles combinavam com o cliente a entrega de 3 dias, eles entregavam em 2. Eles sempre se organizavam para surpreender e superar a expectativa. E qual era a função deles lá? É a função até hoje. Entregar felicidade. Ou seja, não importa a minha função, eu vou entrar na empresa, vou ficar 2 semanas em treinamento, aprendendo só sobre treinamento ao cliente. Só sobre atendimento. Exato. Bom, passou essas 2 semanas, eles vão me ensinar tudo sobre cultura da empresa Zappos. Como é que eu faço para entregar felicidade? Gente, passou as 2 semanas primeiras de treinamento, eles te chamam e te perguntam: tu quer $1.000 para ir embora? Se tu não te identificou com essa cultura, vai embora. Aí a pessoa diz assim: não, eu me identifiquei e gostei muito. Então tá, vai para mais 2 semanas de treinamento sobre atendimento ao cliente. Termina, eles te oferecem $2.000 para ir embora. Olha só, se tu não te identificou com isso, se tu não se vê entregando felicidade, pega esse dinheiro e vai embora. Não gasta o meu tempo nem o teu. Então, imagine o quanto eles valorizam um profissional acima da média, a ponto de pagar para a pessoa ir embora antes de começar. Porque tá na média, ir embora. Vai, se tu não te identifica, se tu acha que tu não vai superar a expectativa, se tu não vai fazer, não vai contribuir para os resultados que lá são coletivos, não são individuais, né? Então, pensa com carinho nisso, assim, o que é ser acima da média? Se te pagassem para ir embora hoje, você iria? Tem gente que vai dizer sim. Pegava esse dinheiro e ia embora. E aí eu te pergunto, tá, é muito difícil ser acima da média? Será que é um desafio? E eu acho que a gente pode deixar um exercício para quem está assistindo aqui. E esses dias, eu fazendo atendimento de uma cliente, eu disse assim, ó, lista tudo que tu faz. Que era voltado para produtividade. Eu disse, lista tudo que tu faz. Pega uma folha, um arquivo Word, uma planilha, o que tu quiser, mas escreve tudo que tu faz. Eu respondo e-mail, eu ligo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço não sei o que, não sei o que. E aí depois a gente vai classificar ali o que ela tem que delegar, o que pode terceirizar, o que vai parar de fazer, que é inútil, e o que ela tem que passar a fazer, porque é uma pessoa que está buscando uma promoção. Legal? Então, vamos deixar um exercício, um tema de casa aqui, Zuleika. O que a pessoa pode fazer que é simples, mas que vai ajudar a empresa nesse momento? Exato. Porque esses dias eu até fiz um vídeo num projeto que eu estava ajudando, que era assim, eu tenho um tempo sobrando, eu não sei o que eu faço, ou de repente assim, a empresa reduziu minha carga horária, agora eu tenho menos tempo e eu não sei priorizar minhas tarefas. Mas a empresa deve ter dado uma diretriz, pessoal, a gente precisa reduzir custo agora, ou pessoal, a gente precisa faturar. E aí o que eu vou fazer? O que a empresa disse para mim? Eu tenho que reduzir custo. E eu tenho uma atividade aqui que é renegociar com o fornecedor, que é reduzir custo. E eu tenho outra que é fazer uma planilha para não sei o quê. O que eu vou fazer primeiro? Aquilo que a empresa está dizendo que eu preciso fazer, que é renegociar para eu reduzir custo. Então, assim, não é uma coisa extraordinária. Só complementando o que tu falou, são pequenas atividades. Eu acho que, então, assim, podemos deixar do tema de casa, faça uma lista, 2, 3, 4, 5 coisas, 5 atividades que vocês podem passar a desempenhar a partir de agora,
que vão fazer a diferença para a empresa, que o gestor vai poder perceber. Nossa, mas a Cíntia mudou, o que ela está fazendo? Ela assistiu a live da Cíntia da Zuleika. Né? Então, assim, pequenas atividades. É uma mudança de comportamento muito sutil, mas que pode trazer um resultado muito bacana para a empresa. Imagina uma empresa com 20 funcionários, se cada um fizer um pouquinho a mais, pô, eles podem sair melhor da quarentena do que eles estão, ou do que eles poderiam sair, né? E também tem algumas pessoas que podem, junto com isso, se perguntar o que eu posso oferecer de melhor, mesmo que não estejam vendo. Porque, né, quando eu atendo bem um cliente e o meu gerente não está aqui do lado, né, eu posso pensar, ninguém está vendo mesmo, então por que eu vou gastar meu tempo atendendo bem esse cliente? A Zuleika, tu fala cada coisa que eu fico chocada. Sério que tem isso? Então assim, a pergunta aqui é, gente, será que esse cliente não vai voltar um dia e não vai te trazer mais comissão? Não vai fazer um elogio no site sobre o teu trabalho? Assim, ó, o dia que a gente aprender que em qualquer profissão a nossa causa é servir e ajudar as pessoas, eu tenho certeza que a nossa vida vai ficar muito mais bonita e também mais próspera. Porque imagina, se eu começo a servir muito melhor as pessoas do que eu já faço. Imagina se os outros fizessem isso para mim também. Como é que seria o meu dia? Qual seria o efeito, a reação, né, em cascata dessas escolhas e desses novos comportamentos? Então, essa listinha que a Cíntia pediu, ela é muito legal. Eu sugiro fazer essa lista e também pensar novos comportamentos. E comportamentos, muitas vezes, eles são simples. Tá? Quer ver uma coisa que eu adoro recomendar para as pessoas? Mini experimentos pessoais. Eu me lembro, eu tinha que fazer uma lista diária dos meus mini experimentos quando eu comecei contigo. Eu lembro disso. É muito legal. Você sabia que quando eu compro a ideia e faço uma atividade de mandar uma mensagem agradecendo pessoas por alguma coisa boa que ela fez para mim na vida? Pensa assim, ó. Eu aqui em casa, tô trabalhando, lembrei de uma coisa legal que a Cíntia fez para mim. Eu paro por 5 minutos e escrevo uma mensagem carinhosa, gravo um vídeo ou faço um áudio agradecendo a algo legal que a Cíntia fez na minha vida. Gente, quantas vezes vocês acham que a Cíntia recebe isso por dia ou por mês ou na vida dela? Ninguém faz, né? Poucas vezes. Que tal eu fazer isso pro meu gestor, pro meu colega de trabalho, pro meu cliente? Às vezes um simples agradecer já vai me ajudando a ser um profissional acima da média. Compartilhar um conteúdo legal. Olha só, eu tô aqui vendo uma live, eu tô vendo um podcast, eu gostei do conteúdo. Que tal eu mandar de presente como uma forma carinhosa? Lembrei de ti. Lembrei de ti com carinho. Então, assim, o que é ser acima da média, gente? É querer servir de verdade. É se colocar na condição de um ser humano que pode fazer o seu melhor e agregar valor para a vida dos outros e para a sua. Tem muitos autores Zuleika, que dizem a gente vai entrar para 1 minuto só. Vai cair. Então, vai lá, fala isso. Não, eu só quero super te agradecer. Eu acho muito legal esse teu jeito de falar, tu é super calma e tal. E a didática do professor, né? Que tu... E aí... Não, mas tu é super tranquilo. Então, assim, agradecer mesmo, foi muito legal. Eu vou colocar lá no IGTV. Ganhei meu dia com vocês. Ai, Sibeli, obrigada! Saudades de ti. Então, assim, eu vou subir... O vídeo vai ficar no IGTV, depois quem quiser assistir de novo, ou de repente tem algum colega que tu acha que precisa assistir, encaminha lá. E a gente fica à disposição no direct aí também, caso precisem alguma coisa. Zuleika, eu só tenho... gente, se fizerem alguma coisa nova, algum comportamento que agregou valor para sua vida, que melhorou o seu dia, nos mandem, nos contem, vai ser uma alegria saber
da aplicação e se isso fez sentido no dia a dia. Cíntia, muito obrigada pelo carinho. Eu que pelo agradeço. Um beijo. Eu adoro falar desse tema. Eu sei. Combinamos a sequência disso de novo, né? Então tá, um beijo.